os dados de solos nessa plataforma interativa, que é o BDIA Web. Eu acredito que a maioria de vocês talvez já esteja linkado no portal BDIA, bdiaweb.ibge.gov.br. Quem ainda não está e tiver com o celular e quiser acompanhar aquilo que a gente está mostrando aqui, acompanhar ao vivo na tela, é só acessar lá para estar acompanhando. Bom, vamos lá para os dados de pedologia. No primeiro momento, então, vamos ter então a tela inicial da pedologia com o recorte do Brasil, com os dados de solos. Na janela superior direita, nós temos aqui a legenda, onde nós vamos ter 13 ordens de solo, as 13 ordens do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, e alguns tipos de terreno, como dunas, corpos d'água e outros. Essa, então, é o primeiro nível de visualização, e à medida que a gente olha o gráfico, é possível ver a interação das informações, um gráfico interativo com a área de solo, por ordem, ocupada no território brasileiro. Por exemplo, a maior fatia do gráfico em pizza aqui é a de latossolos, que ocupam 32,9% do território nacional. Tá certo? Bom, esse então é o primeiro nível de visualização. À medida que damos um zoom aqui no scroll do mapa, do mouse, a gente então vai chegar a outro nível de informação. Assim como ocorreu nos outros temas, aqui no tema pedologia também acontece isso. E as informações já vão estar mais detalhadas a nível de subordem. Por exemplo, a gente já consegue ver aqui em vermelho áreas urbanas, que estava lá em outros, e áreas cinzas, que são afloramentos de rocha. Então aqui a gente já consegue ver, então ele já desmembrou aqui na legenda. E também a legenda do solo já está a nível de subordem. Então, antes apareciam só os argissolos, agora aqui já aparece argissolo acinzentado, argissolo amarelo, argissolo brunho acinzentado. Então, todas essas informações. Para quem quiser saber melhor detalhe o que significa um argissolo acinzentado, a gente pode ir, por exemplo, aqui no dicionário de conceitos, na janelinha do canto inferior esquerdo, clicar aqui em ordem argissolo, aqui tem a letra símbolo P, subordem acinzentado, e buscar, e ele vai dar, então, a legenda, a simbologia, PAC, que é o argissolo P, que vem do termo podzol, e AC, que é o termo do acinzentado. Então vai ter aqui a informação, o que significa, o que é a tradução do que é um argissolo acinzentado. É um solo que acumula argila, tem um horizonte B textural, e o AC de acinzentado, então, que tem simplesmente a coloração acinzentada, por exemplo. Bom, à medida que a gente dá um maior zoom, eu posso ter um maior detalhamento das informações aqui no mapa. Porque se eu clicar em qualquer um desses polígonos com o mouse, não me aparece nenhuma informação. Agora, se eu der um zoom maior, por exemplo, aqui no município do Rio de Janeiro, eu já vou ter a informação da simbologia da legenda de cada um dos polígonos. Eu posso ver, então, detalhadamente cada um desses polígonos. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse polígono que está numa coloração clara aqui, um amarelo bem claro, quase branco, que é o PAE, ele vai dar, então, abrir a janela da informação deste polígono. Vou ter, então, 3 abinhas aqui nessa janela. A aba de informações gerais, demais classificações e os componentes e inclusões. Bom, eu vou explicar para vocês agora, então, as informações contidas nos polígonos do mapeamento de pedologia do IBGE. A gente vai ter, então, a identificação, que diz, então, que está na folha milhão SF23, e a letra símbolo PAE. Então, significa que é um argissolo amarelo eutrófico. Eu vou ter até o 4º nível categórico de classificação, que vai ser ordem argissolo, subordem amarelo, grande grupo eutrófico e subgrupo típico. Então, na outra aba, eu tenho mais algumas informações desse solo principal, que dá o nome da legenda desse polígono. O horizonte A é um horizonte A do tipo moderado. A textura é textura média sobre argilosa, significa que eu tenho, então, o horizonte A com uma textura média, com um pouquinho mais de areia e menos argila, sobre um horizonte B de textura argilosa, que é o característico dos argissolos. O relevo local, forte ondulado e montanhoso, não possui erosão, classe de pedregosidade não possui, e classe de rochosidade também não. Essas 4 últimas informações dizem respeito à fase. Quando eu vou para a aba componentes e inclusões, a gente vai ter, então, as informações dos outros solos presentes naquele polígono, porque a escala de mapeamento, a escala final de 1 para 250 mil, onde a gente tem mais de uma classe de solo naquele polígono, porque nós mapeamos um P do ambiente, uma área que tem uma determinada homogeneidade. E ali não tem um único solo, existe uma variabilidade espacial muito grande, onde pode ocorrer mais de um solo naquela área. Então, quando isso ocorre, a gente vai ter mais de um componente, é uma unidade combinada. No caso aqui, é uma associação de solo. Só para vocês saberem, essas regras todas de como que funciona o mapeamento pedológico, como que é feita, então, essa associação desses solos, como é que é feita a legenda, então, aqui, os componentes, inclusões, a gente tem todas essas informações no Manual Técnico de Pedologia do IBGE, tá bom? Disponível para download no site do IBGE, acredito que o pessoal aí do evento vai disponibilizar o link para vocês também. Bom, só para falar, então, quem é o solo que mais ocorre no polígono vai ser o solo dominante, está aqui iniciado com a letra D, que é, então, esse argissolo amarelo eutrófico típico de textura média argilosa, horizonte A moderado, rochosa e não rochosa, forte ondulado e montanhoso, apresentando as fases de rochosidade e relevo. Aqui a gente tem um símbolo mais, e a letra S, que indica que eu tenho, então, mais outro solo ali naquele polígono, e ele é um S de subdominante. Ele ocorre em menor proporção naquela área.
que é esse argissolo vermelho eutrófico típico. Vou ter ainda um outro solo subdominante, que é o latossolo vermelho amarelo distrófico típico. E ainda alguns solos de menor expressão, mas que por algum motivo os técnicos que mapearam acharam importante colocar. Então, algumas inclusões, por exemplo, o xenosolo argilúvico órtico típico, o solo litólico eutrófico típico e o cambisolo ápico distrófico típico. Tá? Então, aqui nós temos então as informações dos componentes, que são então os solos que estão presentes naquele polígono. Essas informações desse polígono que foi clicado, elas podem ser exportadas em PDF, XLS e em Shapefile, correto? Bom, nós temos ainda outras camadas de pedologia. A pedologia, em termos de camada, é um pouco mais simples do que os outros temas. A gente vai ter, então, apenas a área, a nível de subordem aqui dos polígonos, né? Subordem no sentido daquilo que a gente está visualizando. Porém, clicando nos polígonos, a gente tem até o 5º nível categórico. A gente tem também os pontos de amostragem. Quando a gente fala em pontos de amostragem, estamos nos referindo a perfis de solo. Aqui, espero que vocês estejam vendo, a gente tem aqui uma foto, uma imagem de um perfil de solo, que é aquele barranco pontual, onde a gente vai fazer a classificação. A gente vai, então, separar os horizontes, como está mostrado na figura, vai fazer uma coleta de amostras em cada um desses horizontes, vai mandar para o laboratório, vai fazer análise química, física e mineralógica, eventualmente, para, então, ter uma classificação mais precisa. Vamos fazer a descrição morfológica de cada horizonte, né, para ter, então, essas informações da descrição geral, da onde esse perfil se encontra, descrição morfológica e descrição e as informações analíticas, certo? Vamos supor que a gente quer fazer um trabalho aqui no município do Rio de Janeiro. Eu venho aqui no recorte, venho em municípios, vou selecionar então aqui o estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro. Eu tenho então as informações de solo do município. Vejam que a maior parte, se a gente olhar até no gráfico, é área urbana, né? Porque afinal, né, o Rio de Janeiro é uma metrópole já. Então, poucas áreas são solos, mas vamos supor que eu quero ver um ponto. Nós temos apenas um perfil representativo aqui, que está justamente naquele polígono de argissolo amarelo eutrófico. Vamos supor que a gente queira conhecer esse ponto. Eu vou ter, então, as informações referentes a em que folha ele está. Ele está na folha SF23 no recorte 1.000.000 e na folha ZA no recorte 250.000. Ele é o ponto número 5, o perfil número 5 do mapeamento da folha SF23. Ele é um perfil, ele poderia ser também um outro tipo de ponto, que é a amostra extra, que só vai ter os dados do horizonte superficial, o horizonte A, e do subsuperficial diagnóstico, que pode ser, por exemplo, o horizonte B. Vai ter mais algumas informações do tipo de levantamento, a localização, por exemplo, está na estrada Guandu do Sena, na frente do imóvel número tal, município do Rio de Janeiro. As outras abas de informação vão me mostrar o quê? A classificação, que ele é, então, esse perfil foi classificado como argissolo amarelo eutrófico típico de textura média sem cascalho sobre argilosa sem cascalho, com horizonte superficial a moderado. A descrição geral do ambiente onde esse solo está é que ele está numa posição da paisagem com declividade de 27%, ele é um solo autóctone, tá? E ele é originado da decomposição do embasamento local, relevo forte ondulado, relevo regional ondulado e montanhoso, bem drenado, com classe de erosão moderada e com algumas informações de observação, tá? Como raízes em cada um dos horizontes. As fases, aquela fase não erodida, não rochosa, a vegetação e o relevo. E a informação de descrição morfológica de cada um dos horizontes, como, por exemplo, aqui o primeiro horizonte é o horizonte AP, começa com 0 até os 15 centímetros de profundidade, vai ter então uma textura franco-arenosa, com cascalho, sem cascalho, desculpa. Consistência úmida, ela é friável, quando molhado pegajosa e plástica. A informação de cor, tanto úmida quanto seca, e a estrutura, o grau, o tamanho, tipo fraca, muito pequena e média, granular, tá certo? Da mesma forma, vamos ter todas essas informações dos outros horizontes, até o horizonte C, são 6 horizontes no total nesse perfil, e eu posso exportar essas informações em PDF, XLS e Shapefile, certo? Uma coisa bastante interessante, né, que já foi mostrado, é que nas camadas a gente tem ativas aqui os pontos de subordem, eu posso esmaecer a cor para ver as informações de relevo ali, né, que essa imagem de satélite me fornece, bem como eu posso inserir algumas informações de outras camadas externas, inclusive, que estão na Indy. Posso usar também a outra base, o OpenStreetMap, né? Se, por exemplo, eu quero saber como é que eu chego nesse ponto. Se por acaso eu vim aqui para a região de Campo Grande, eu falo assim, não, eu quero fazer um trabalho nessa área, eu preciso, de repente, esse perfil ele não tem foto, eu quero lá só bater a foto dele para usar no meu trabalho acadêmico aqui. Eu vou até lá, vejo mais ou menos a localização, o barranco, dou uma limpada e limpo e tiro a foto dele para usar no meu trabalho, seja um trabalho técnico, um trabalho acadêmico, por exemplo. A gente está atualmente carregando as informações de foto dos perfis. Então, de maneira geral, as informações que a gente tem da pedologia são essas, né? Se a gente extrair, por exemplo, as informações desse recorte do município do Rio de Janeiro para o XLS, as informações de ponto vão estar aqui, elas estão relativamente pequenas, mas praticamente os mesmos campos que são disponibilizados ali nas informações são as mesmas que vão estar aqui, só que na forma tabular.
Da mesma forma, se eu exportar o shapefile, tanto de ponto como de área do município, ele vai me dar aqui então os polígonos, e as informações aqui vão estar então na tabela de atributos, as informações de cada um dos componentes, a legenda, ordem, subordem, perigosidade, relevo, rochosidade, subordem, textura, todas as informações, de maneira geral, estão bastante simples aqui e de fácil visualização. Tá certo? Não sei se vocês puderam acompanhar aqui essa plataforma interativa, que ficou muito interessante. Você tem ela na palma da mão no celular. Se você estiver indo para qualquer local do Brasil, você tiver acesso 4G, você pode visualizar todos os temas. Então, essa plataforma está bastante interessante, muito boa mesmo. De maneira geral, era isso que eu tinha para mostrar para vocês do tema pedologia. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado.